Words are, in my not so humble opinion, our most inexhaustible source of magic. Harry Potter talvez seja a referência mais conhecida de magia no entretenimento. E é como se a série gradualmente, ou no caso dos filmes, bruscamente, operasse uma transição na forma de identificar e expressar o que é magia. Até num nível físico, a definição de magia, como ela acontece, onde ela tá, se moldou de forma que não é só uma faísca que sai de uma varinha ou uma coisa invisível se mexendo. É como se progressivamente aumentasse o caráter emocional e expressivo da magia nas pessoas, sendo o Dumbledore, como uma pessoa única, também um usuário de magia único, conforme a magia passa a se tornar essa coisa com uma dimensão expressiva. Uma dança, uma emoção, uma coisa intrinsecamente subjetiva que caracteriza o humano e individual, da mesma forma que segrega aquilo incapaz do expressionismo típico da raça superior. É interessante ver como a representação visual, sonora e conceitual dessa dimensão expressiva da magia muda, especialmente conforme a saga de filmes muda de diretor, propiciando uma perspectiva diferente de o que é magia. Uma das melhores que eu já vi não é nem de Harry Potter, mas é de um quadrinho que muita gente diz que teria meio que sido vítima de plágio por parte da J.K. Rowling na concepção da saga. E realmente é um pouco engraçado, mas os livros da magia do Neil Gaiman, em essência, são bem diferentes. Eles funcionam como uma introdução de universo dentro da DC. Esse personagem, o Tim Hunter, é uma criança com potencial para ser um dos magos mais fortes da era dele. Ele conhece a magia através desses 4 magos, ou entidades, que têm opiniões totalmente divergentes a respeito do assunto. Um achando que deveriam introduzir a criança no caminho da magia, outro convencer ele a não trilhar esse caminho, e até um achando que ele deveria ser morto para evitar o potencial perigo de escolher o caminho errado. Os 4 decidem levar, um de cada vez, o Tim para conhecer um lado e uma perspectiva sobre a magia e deixar ele escolher a partir disso. São 4 capítulos, cada um numa perspectiva e cada um desenhado por uma pessoa diferente, estabelecendo, junto com a diversidade de representações visuais, uma riqueza igual na complexidade de se conceituar o que é magia. O primeiro leva o Tim para o momento primordial da criação, a dor do parto que geraria luz, tempo e calor, a ideia da queda depois da insensatez original, o medo e a necessidade de se combater à noite. Os encontros são sempre de importância narrativa enorme e muito marcantes nas histórias do Gaiman, e não é diferente aqui. O Tim conhece o Merlin, o mago mais forte de uma era, e que já sabe o que acontece até o momento da morte dele, sendo um destino péssimo, mas ele mesmo não pode controlar essas coisas. O mago Zatara, que se escondia fazendo truques para entreter as pessoas, fala sobre como nunca mostrou ao público mais do que mostra ao espelho, enquanto revela os animais mortos que ajudaram ele a enganar as pessoas. O Tim é apresentado a evolução e os mundos que a magia pode criar, ao mesmo tempo que entende que tudo cobra seu preço. Essa pessoa, que viveu milhões de anos com a magia, fala que nada valeu a pena e, se pudesse, seria alguém menor. Conta também que a humanidade falha em tentar imaginar a existência quantificável da cidade de Atlântida. Ela existe como um símbolo que ocupa a margem da mente humana e possui esse caráter de algo eternamente perdido, a ser alcançado, algo que possui os mistérios da vida e da criação. Mas tudo é uma troca. Se no início a criança pede para ver tudo, no fim ele não sabe exatamente se quer possuir certo conhecimento, o que o Stranger, a entidade guiando ele, julga como uma decisão sensata. O segundo guia é o John Constantine, e o que ele apresenta é um lado urbano e decadente da magia. E não por acaso, ele leva o Tim para os Estados Unidos. O John Constantine usa a magia de todas as formas mais banais, e sem todo o ar de importância religiosa e peso que ela se define no capítulo anterior. Em contraste com as figuras cheias de mágoa do outro capítulo, o Tim conhece a Zatanna, que é uma feiticeira muito forte, mas também uma pessoa muito gentil. O Tim pergunta onde ela conseguiu roupas do tamanho dele, e ela responde que foi com magia. Ele pergunta como ela sabia o nome da coruja sem ele nunca ter falado, e magia também. Ele elogia a comida e pergunta se ela também foi feita com magia, e ela responde que não e muda de assunto. Esse diálogo é muito bom e muito simples. Ele marca uma personagem que acabou de ser apresentada e expande a ideia de magia como algo que é usado de forma casual, mas também como algo igualmente pessoal e subjetivo, tipo o ato de cozinhar, de forma que meio que já tem ali um pouco de magia. Ao mesmo tempo, o detalhe de que a comida é vegetariana é uma referência simples, mas muito significativa
a diferença entre ela e o pai que eu mencionei mais cedo no vídeo, mostrando como a magia não é necessariamente aquilo. Outro encontro com uma amiga do John Constantine que lê cartas de tarô mostra um caráter mais definido da magia, já que de alguma forma existe um destino traçado que pode ser previsto. O Constantine seria a roda da fortuna, o apostador, uma fase da jornada que representa perigo e convida a abraçar as oportunidades. Mais tarde, quando esse perigo se consolida e um monte de gente poderosa ameaça o Tim, o John Constantine aparece e afasta todo mundo, dizendo: "Vocês conhecem a minha reputação." Isso foi totalmente uma aposta, já que ele não tem nenhum poder e não tinha como derrotar aquelas pessoas, mas funciona e simboliza essa caminhada num limiar misterioso e arriscado de magia, na forma como é mostrada pelo John Constantine. Na terceira parte, o guia leva o Tim para a Terra do Crepúsculo, onde ele aprende que a magia tem uma natureza dualista. O próprio guia, o oculto, tem uma natureza dual e mostra como, ao contrário do que deu a entender o John Constantine, a magia não é tão aleatória ou caótica. Existe um sistema organizado e autorregulado por trás dessa aparência. A natureza é amoral, alheia às regras humanas, de forma que ela se autorregula e se move em prol de um equilíbrio próprio. Desequilibrar a balança tem um preço caro naquele lugar. A magia corrige a si própria. Então, quando Tim aceita um presente, quebrando as regras do lugar, que teoricamente deixaria ele preso ali para sempre, ele oferece em troca um item mágico que ele tinha achado, e sem perceber participa do ciclo de autorregulação da magia, fazendo ele próprio um ato mágico, apostando na roda de caos e ordem e entendendo uma face nova da magia, que segue regras próprias e diferentes das que ele entende. O último guia leva o Tim para o futuro. Essa é a viagem mais caótica e imprevisível das 4, e apresenta literalmente o potencial destrutivo da magia, como um princípio que, na mesma medida que representa a criação, também representa a queda e ordena a realidade para um caminho trágico. Por um mistério, o guia desse capítulo, a magia é destruição e deve ser evitada sempre que possível. Eu não vou entregar aqui o que acontece a partir disso, mas para mim meio que amarra todas as perspectivas e definições que o autor apresenta até aqui. Essa jornada do aprendiz, da iniciação, é extremamente fácil de criar identificação em muitos níveis, já que os encontros, os diferentes apelos e as lições de cada guia são simbólicos e refletem bastante um processo orgânico de aprendizado diante de um mundo novo e uma nova responsabilidade. A analogia com amadurecimento e crescimento é sólida, e isso torna o apelo da obra bastante abrangente. O Neil Gaiman também dá muito poder para os personagens, à medida que os encontros são tão marcantes e oferecem uma concepção tão própria sobre aquele mundo e a forma com que eles se comunicam com ele. Na magia, como uma linguagem, cada um imprime uma identidade própria que também é captada pela perspectiva diferente de cada desenhista dos 4 capítulos. O resultado final é que o caminho de aprendiz de mago oferece uma escolha para o Tim Hunter, e isso em um mundo que parece respeitar e cobrar essas escolhas muito seriamente. Todas as escolhas são tomadas de forma quase despretensiosa, mas se faz perceber como e por que existe magia ali. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. O Neil Gaiman escreveu muita coisa boa mesmo, e Livros da Magia está entre as melhores coisas que eu li recentemente, então eu vou deixar o link para os Livros da Magia e as coisas dele que eu li e gosto aí na descrição. Lembrando que comprar por esses links ajuda a gente a manter o canal. E também deem uma olhada na campanha de apoio, já que só dá para existir quadro em branco com ela. Muito obrigado pela atenção e até mais.